Olá, bom dia 16 de novembro, gente, quinta-feira, meus irmãos, minhas irmãs, todos os que assistem esta palavra de Deus, não é minha, é de Deus. E quero desde já agradecer, temos recebido muitas bênçãos por essa oração que fazemos pelas pessoas e também por aqueles que escutam a palavra de Deus, estão sendo infinitamente abençoados. Obrigada, meu Pai, também por todas as graças que eu tenho recebido, e assim Deus tem me consolado, às vezes nas dificuldades que a gente tem em pregar a palavra de Deus. O livro da sabedoria, de 7:22 a 8:1, ele vai dizer: na sabedoria tem um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem e penetrante. Ele é desimpedido. Esse espírito é benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. A sabedoria, ela é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode, e permanecendo imutável, renova tudo, e comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus não ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Se for comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. O Evangelho de Lucas 17:20-25 diz assim: naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: está ali, está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado. Gente, de fato, a sabedoria, ela já fazia parte do Espírito Santo antes de Jesus vir. E Jesus, ele era cheio de sabedoria. O Espírito Santo de sabedoria, ele é muito bom. Então, eu não vou ler de novo, porque ele, então, é inteligente, é santo, tudo de bom vem do Espírito Santo de sabedoria, né? E eu acho interessante que ele é ágil, né? Ele introduz-se no ser humano e ele é como que fosse uma luz, ele é um espelho da atividade de Deus e a imagem da bondade de Deus, esse espírito de sabedoria, né? Ele se comunica às almas de geração em geração, ele forma amigos de Deus, os profetas, ele ama aquele que vive com sabedoria e ele então, a luz ela cede lugar à noite, mas o espírito de sabedoria não é enganado pelo inimigo. E na palavra de Jesus, os fariseus queriam colocar de novo Jesus à prova, como se o reino de Deus fosse uma coisa assim miraculosa que ia acontecer. Jesus disse: não, o Espírito Santo já está no meio de vocês, né? O Espírito Santo e o Espírito de sabedoria, ele estava dizendo que sou eu, já está no meio de vocês. Ele está no meio de nós. E é assim que nós temos que pregar o Evangelho e o reino, dizendo: ele está no meio de nós. Não vai ser uma coisa assim: ele está lá, vá lá, ele está aqui, vem aqui na minha igreja. Não,
o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já está no meio de nós, né? Então, ele vem como o relâmpago, como a luz que brilha. Quando o Espírito Santo ele vai te batizar, é uma luz, é uma coisa que batiza, não é uma coisa visível, ou o reino de Deus é uma coisa estrondosa. Não, o reino de Deus simplesmente está, é a sabedoria, é aquilo que já está no meio de nós, é aquilo que já esteve no meio de nós, é a palavra de Deus, é a igreja se manifestando a cada dia. A igreja se manifesta através do espírito de sabedoria, não precisa grandiosas coisas. Ai, quando que Jesus vai voltar? Vai dar uma escuridão no mundo. Eu achava isso quando eu me converti e ia acontecer um monte de coisa comigo, eu ficava assustada porque eu lia a Bíblia e os evangelhos falavam para mim um monte de coisa, que Jesus ia voltar, que uma bomba atômica, que não sei o quê. Gente, o Espírito Santo de sabedoria, ele é sutil, é assim, ele é uma coisa tranquila. Quando você vê, você recebeu a graça, você está louvando Jesus ou Maria e a graça acontece. Você vai me perguntar, né, onde que está o Espírito de sabedoria que eu não vejo, né, como aqueles fariseus, a gente às vezes não vê. O Espírito de sabedoria está no teu meio, está diante de uma pessoa que faz bem uma profissão, não importa se é uma pessoa do professor de educação física, ao filósofo, ao padre, ao pastor. O Espírito Santo está no meio de nós, ele é como uma luz acessível, porque quando ele entra na gente, a gente sente que ele entrou, ele entra cheio de amor, cheio de força, cheio de poder, cheio de glória, cheio de alegria. Esse é o Espírito Santo de sabedoria, cheio de vontade de conhecer Deus, cheio de vontade de fazer com que outros conheçam Deus. Esse é o Espírito de sabedoria, ele está no meio de nós. Ele já habita no meio de nós. Ele é uma coisa simples, ele é sutil, ele é inteligente. Todas as pessoas, quando eu era adolescente, eu tinha um desejo de ser amiga de quem é inteligente. Então não é que eu estou querendo ser amiga de quem é inteligente porque eu sou vaidosa. Não, essas pessoas que às vezes nem sabem que tem o espírito de sabedoria nela, elas têm o espírito de sabedoria. E quantas essas pessoas que eram inteligentes me ajudaram muito e me ajudam até hoje, né? Pessoas inteligentes, o Espírito Santo habita nela, pessoas bondosas, amigas, pessoas que gostam de fazer o bem, né? Então, louvado seja Deus, nosso Senhor, por todas essas pessoas. Não importa, eu tive empregadas domésticas muito boas, eu tive amigas professoras, né? Não professoras minhas, muito inteligente. Que Deus seja louvado por essas pessoas que só me trouxeram sabedoria na minha vida. Jesus, ele era amigo de Deus, ele era um profeta, ele era aquele que curava, que fazia o bem, né? E ele foi perseguido e ele sofreu, mas quando ele ressuscitou, o que você acha que aconteceu? Foi como um clarão, do dia para a noite ele ressuscitou. E ali ele já voltou, porque quando ele resgata o Espírito Santo, vem sobre nós esse Espírito de Jesus, de sabedoria. Já não é mais uma coisa inacessível que ninguém pode ter perto de si, dentro de si. Vamos pedir nesse dia o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo, esse Espírito que é como uma luz, o Espírito Santo de Jesus que ressuscitou. E quando a gente desejar ter sabedoria, que a gente invoque Jesus, que a gente invoque Maria, que a gente invoque os santos, que a gente procure os santos aqui da terra. Assim seja. Só falando de uma palavra de outro dia que eu estava ali conversando com meu marido, né, que ele comentou sobre o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Eu disse, é a imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas são a imagem e semelhança de Deus na terra. E nós fizemos um levantamento para saber quantas pessoas ruins existem no mundo, que Deus também está sabendo que elas existem.
existem 1%, meio a 1% de pessoas assassinas, presas, são pessoas que são doentes, né? Dentre essas existem também traficantes, né? Não é só ladrões, assassinos, estupradores. O que não está muito legal hoje é a homossexualidade. O homem e a mulher estão pecando contra a sua própria natureza. Isso sim está aumentando significativamente e o homem está perdendo, o homem e a mulher, a sua identidade.